Bom dia! Hoje vamos falar aí de alguns erros que podem atrapalhar no seu plano Canadá. Então vamos direto ao assunto. Quais são os erros que podem ser cometidos aí, né, nesse plano Canadá? Eu tenho conversado com muitas pessoas e algumas pessoas têm entrado em contato comigo aí, né, pelo Instagram ou até nos comentários aqui dos vídeos do YouTube. E tem sido muito legal trocar, né, a experiência e trocar aí toda a minha pesquisa, que não só eu fiz enquanto estava aí no Brasil, mas eu continuo fazendo, né? Porque eu acho que essa questão de você morar fora, em cada etapa tem tanta coisa que você tem que aprender, que continua sendo aí um esforço no dia a dia para a gente fazer, né, as melhores escolhas. Então, alguns erros que eu vejo as pessoas cometendo e também junto, né, do que eu vou falar, tá aí também coisas pessoais, né, do que eu acho que a gente pode ter cometido, né, no nosso processo como um todo também. Bom, primeiro é a história que a gente conta para nós mesmos quando estamos ainda no Brasil, e por ter tanta dúvida sobre como é todo esse processo, todo esse plano, né, de imigração, a gente conta uma história de que, não, vou ali no Canadá e qualquer coisa eu volto, ou seja, vou ali para estudar e tal, e daqui a alguns anos eu volto. Bom, não há problema nenhum se esse de fato for a tua vontade, mas se essa é a tua vontade, não venha fazer college, venha fazer, né, um mestrado, um doutorado. Eu digo até nem uma pós, porque uma pós vinculada a um college não tem esse peso que a gente acha que tem, ou que seria o equivalente que é o Brasil. Então, se o intuito é realmente você crescer na sua área aí no Brasil e quiser ter uma experiência aqui fora, então o Canadá tem uma das melhores faculdades do mundo. Então pesquise e venha, entendendo que para um mestrado, um doutorado, o nível de inglês é alto, a sua vida acadêmica, né, o que você precisa apresentar aqui para conseguir uma vaga aqui, também você vai ter sido aquele aluno exemplar, e um mestrado e um doutorado é para áreas mais de pesquisas, né, as áreas mais teóricas de estudo, vamos dizer assim. Então é isso que você está almejando. Mas se você quiser ter essa experiência de morar fora, não fechando a porta de voltar para o Brasil, um dos caminhos vai ser você vir para o college. Se você não consegue fazer o processo de imigração aí diretamente do Brasil por conta da sua idade, ou seu nível profissional, nesse momento porque as fronteiras estão fechadas, então você vem para fazer o college, mas não venha contando a história que você está vindo estudar e melhorar o seu currículo. O college é um curso de nível superior, tá? Que prepara o jovem canadense para o mercado de trabalho. Então ele é extremamente voltado para áreas que você já vai conseguir empregar, né, no mercado de trabalho. Então o programa é desenvolvido para o mercado de trabalho canadense. Então pouco vai servir aí, né, para quem já tem uma carreira aí no Brasil. Então o college não é um curso para pessoa que sinceramente quer vir estudar e voltar a curto prazo para o Brasil. Então o ponto que eu quero chegar seja sincero, você quer vir, e eu aconselho, pelo valor investido, a vir focando no processo de imigração, porque o problema de você não focar nele, você vai gastar muito tempo e dinheiro, e hoje com essa, né, a diferença do dólar, do câmbio, é brutal você gastar tanto dinheiro
para não ter o retorno. E o retorno aqui seria ter o visto permanente. E eu entendo que em alguns casos, principalmente quando os familiares e amigos não apoiam o projeto, e sim, muitos não apoiarão o seu projeto, você vai contar essa história para eles, mas não conte essa história para você. Seja bem sincero no que vocês querem, que é esse visto permanente, porque aí você consegue desenvolver projetos de médio a longo prazo. Porque já que você vai gastar aí mais do que 150 mil reais, né, nessa brincadeira de college, venha, né, dando aí o tiro certo, porque é fazer o processo de imigração. O segundo erro que eu vejo aí o pessoal cometendo é a decepção com o college, tá? Depois de que já expliquei mais ou menos o que o college é, e olha que eu tô vestindo aqui a camisa do meu college, as pessoas acabam se decepcionando porque elas contaram aquela história que vem para melhorar o currículo e tudo mais, e quando chega aqui não é isso. Bom, mas se você já viu algum outro vídeo meu ou lá no Instagram, os meus IGTVs, você vai falar assim: nossa, Renata, mas você falou que você gostou muito do college. E sim, eu adorei a experiência do college, tá? Porque primeiro que eu mudei de área, acabei vindo para um dos colleges mais renomados na área, né, aqui da América do Norte, que é a George Brown, no seu curso de Culinary Management. E eu, na verdade, mergulhei nessa experiência de você estudar fora, né? Então eu aproveitei, né? Já que eu ia passar pelo processo, eu aproveitei a experiência de estudar com pessoas mais novas do que eu, de conhecer pessoas do mundo inteiro, de me relacionar muito bem com os professores, né? Já que por ser mais velha ou ter mais maturidade, não tinha aquele medo ou aquela inibição que uma pessoa de 20 anos tem em se relacionar, né, com os chefes, os professores, enfim. E o valor pago, né, no college, você tem que ver que é o investimento que você dá para estar aqui no Canadá para poder concorrer ao processo de imigração. Apesar de, por exemplo, o nosso processo hoje estar sendo feito através do meu marido, ele só conseguiria o visto de trabalho que ele conseguiu porque ele veio comigo que vim para estudar, né? Porque primeiro, né, a aplicação é do visto de estudo e aí, por consequência, eu consegui pedir o visto de trabalho para ele. Então, tudo essa primeira etapa foi feita com foco na imigração, né? Mas o valor em si que você paga para o college, ele é infinitamente muito alto para o cursos ou a forma que o curso é prestado, tá? Bom, o segundo erro que eu vejo as pessoas cometendo bastante é não conhecer o processo de imigração. E eu me incluo nessa. A gente às vezes se interessa muito pelo estilo de vida, como que será, como que é a relação com o frio, mas a gente não conhece, não entende a parte principal, que é o processo de imigração. E aí muitos vão falar sobre critério de elegibilidade. Entender esse ponto é fundamental para você acertar nas suas escolhas que você fará aqui. Bom, entender as áreas de demanda, as profissões, os trabalhos que vão ter mais portas abertas ou ter oportunidade de te dar mais chances de imigrar, ela deve ser o foco. Porque um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo é querer realizar o seu sonho pessoal antes de conseguir realizar, né, finalizar o processo de imigração. E por que eu digo isso? Que as pessoas vêm aqui para quero trabalhar na minha área, quero construir família, e aí isso obviamente é o que a gente quer para a vida. Mas entenda que se você não conseguir ter o visto permanente, de residente permanente aqui, todos esses projetos que são de médio e longo prazo, você não vai conseguir realizar eles aqui sem o visto, né? Então, assim, é muito importante o processo ser o foco inicial, né? E você entender
que tipos de trabalho ou que tipos de processo serão melhores para você, os critérios de elegibilidade que vão se encaixar melhor para o seu perfil, para que após você tenha o seu visto permanente, aí sim você consiga realizar o seu sonho profissional, o seu sonho pessoal, porque aí sim você vai conseguir, né, tirar do papel aí os seus projetos. E o último ponto vai ser a questão do inglês, ou, dependendo, né, se você for para Quebec, a questão do francês, ou seja, a questão da língua. Quando eu vejo pessoas perguntando, é necessário ter inglês, francês para morar aqui? Eu começo já a me preocupar, né, que essa pessoa está com uma meta muito baixa. Porque sim, você tem trabalhos aqui que vão até, você vai até poder conseguir porque você fala português, né? É um país multicultural, de empresas, né, que tem ligações não só com Portugal, como também com o Brasil e países que falam português. Mas o país, são duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Quebec e algumas outras áreas o francês, mas na sua grande maioria o Canadá fala inglês. Então, se você quer realmente crescer, dar certo aqui, você vai ter que, né, não só saber inglês, mas dominar e saber viver e viver em inglês. Então, eu vejo que o Canadá é um país aí que vai te dar inúmeras oportunidades de crescimento, né? Mas você vai ter que ter o básico, que é falar a língua, né? E estar aqui legalmente, para que você consiga aí, realizar os seus sonhos. Então, sim, o inglês é extremamente importante. E lembrando que para fazer processo de imigração, você vai precisar fazer uma prova de inglês. E dependendo do processo, você vai ter que ter uma nota mínima, tá? E para a gente que está aqui, a gente acabou se beneficiando, né, com algumas mudanças no processo, mas no geral, quanto melhor for o seu inglês, mais pontos você consegue para o processo. Logo, dominar o inglês é uma necessidade. Então, como eu sempre falo, não quero estender muito o vídeo, então as minhas dicas para que você não erre e não acabe gastando muito dinheiro, mais do que necessário nesse projeto, tenha o seu coração e a sua mente voltado para o processo de imigração, conheça os critérios de elegibilidade e conheça saiba aonde você vai se encaixar melhor, junte, né, o máximo de dinheiro que você puder aí no Brasil, e quando você chegar aqui, não tire o foco que o processo de imigração é mais importante. Infelizmente eu vejo algumas pessoas que acabaram até sendo chamadas para fazer o processo de imigração, mas correm o risco de não conseguir, porque às vezes não tem o dinheiro para pagar a taxa para o governo, para fazer exame médico, ou até economizar na hora de fazer a prova de inglês. Existem pessoas que já tiveram que fazer essa prova 10 vezes, e é uma prova mais ou menos de $300. Então, assim, imagina só, você chegou aqui, e aí eu sei que são escolhas pessoais, mas quando você não tem esse dinheiro reserva, e o foco não foi esse, tem muitas pessoas que viajaram muito, que moram no seu bairro dos sonhos, que dirigem um supercarro, mas na hora do mais importante, que é certificar que você vai ficar aqui, essas pessoas simplesmente não têm dinheiro e ficam correndo contra o relógio para conseguir, né, conseguir esse dinheiro, para conseguir fazer o processo no tempo que você tem para fazer. E o último ponto, o inglês, a língua, né? O Quebec, o francês, estude muito. E esse sim, eu acho que caso isso daqui não seja o seu sonho, e caso, né, depois de estar aqui um tempo você decida voltar para o Brasil, eu acredito que o inglês sempre abrirá portas para a sua vida. É a língua internacional, é a língua que o mundo fala, então esse sim é um legado que você pode levar, né, de toda essa experiência aqui, se o Canadá não for para você, ou se depois de um tempo aqui você perceber que esse não é o seu objetivo. Mas foque sim em fazer o processo de imigração,
tenha escolha se você quer ficar ou não aqui, e não que a validade do seu visto seja um determinante aí, né, para que você voltar e às vezes sem agregar muito, né, numa continuidade na sua vida profissional aí no Brasil. Então essas são as minhas dicas para quem está aí no planejamento, para conhecer e saber muito bem esses pontos. Dinheiro, então tem aí, né, um foco no processo de imigração, conheça ele e, sem sombra de dúvida, estude bastante a língua para o local que você vai estar indo, seja o inglês ou o francês. Beleza? Um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!